Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Laís, sou professora de Geografia e agora nós iremos começar para mais uma aula do 7º ano. Olá crianças, vamos a mais uma aula de Geografia do 7º ano. Na aula de hoje nós estamos no capítulo 4, Riqueza e Pobreza das Nações. Esse capítulo ele é bem curto e é dividido em alguns subtópicos. Aqui no slide 3 a gente vai falar sobre o sistema capitalista. Vamos compreender primeiramente o que é o sistema capitalista. Então olha só, o capitalismo ele é um sistema que predomina então a propriedade privada e busca a constante pelo lucro e pela acumulação de capital, que se manifesta na forma de bens e dinheiro. E aí, apesar de ser considerado sistema econômico, o capitalismo, então, ele se entende aos campos, ele se estende aos campos políticos, sociais, culturais, étnicos e éticos e outros, compondo assim, então, o espaço geográfico. E aí a base para a formação do capitalismo, consolidação e a continuidade é a divisão da sociedade em classes, tá? E aí, de um lado, nós temos, então, aqueles que são proprietários dos bens de produção, que é chamada, então, a burguesia. E de outro, encontra-se aqueles que vivem da sua força de trabalho, através dos recebimentos de salários, que são chamados os proletariados. E aí, com a era da globalização, o sistema capitalista, então, ele se tornou predominante em praticamente todo o mundo. Porém, as suas etapas e fases de desenvolvimento não ocorrem de forma igual na totalidade do espaço mundial. Isso acontece porque a sua lógica de produção e reprodução é puramente desigual. Assim, gente, algumas nações elas apresentam, então, aspectos ainda iniciais. E aí, olha só, essas nações elas apresentam estágios mais avançados e outras apresentam esses aspectos iniciais. E aí existem, então, algumas fases desse capitalismo que nós veremos ainda logo mais, tá? Com o passar do tempo, então, o poder de classe que comercializava nos burgos, então era chamado burguesia, foi se expandindo e o acúmulo de capital ele se difundiu. E aí tal fator, então, ele está associado ao crescimento dessas cidades e o consequente processo de urbanização na Europa. E aí, olha só, provocou, então, gente, uma gradativa derrubada, então, do sistema feudal, surgindo, então, o capitalismo. E aí nós estamos falando desse surgimento a partir do século XV, que logo mais nós veremos, tá? E aí o principal evento que marcou a formação desse novo econômico, gente, foram as grandes navegações, tá? Como eu falei para vocês no século XV. E aí com a formação, tá, gente, desse novo modelo, o sistema ele passou a ser, então, dividido em principais fases de desenvolvimento. E aí nós falaremos, então, capitalismo comercial, o industrial e o financeiro. Bom, aqui no slide 4 a gente vai, então, falar sobre o capitalismo comercial, tá? Primeiramente, gente, o capitalismo comercial, em seu período de surgimento e consolidação, ele ainda não conhecia a industrialização, tá? Tampouco a questão urbana. Então, sendo assim, a economia, nesse período, ela era essencialmente centrada nas trocas comerciais e da riqueza das nações. E aí era medida, então, pelo acúmulo de matéria-prima, certo? E as especiarias ou a capacidade de ter acesso a elas. E aí nós estamos falando no período a partir do século XV, tá? E aí começou, então, esse capitalismo comercial. Esse modelo econômico ele era praticado nesse período todo e ele tem um nome chamado de mercantilismo, tá? Esse mercantilismo, então, ele se caracteriza pelo fortalecimento dos estados nacionais e a sua forte intervenção na economia. E aí esse papel, gente, do mercantilismo era, então, assegurar a máxima acumulação de lucros por parte da burguesia e da aristocracia. Bom, bem como a disputar os mercados internacionais e melhor acesso às matérias-primas, tá? E aí, gente, olha só, a
característica do capitalismo comercial era busca de matérias-primas e a baixo custo, tá? Produção de mercadorias manufaturadas e o metalismo, que é o acúmulo máximo de metais preciosos. Além do mais, a busca pela balança comercial que seja sempre favorável, ou seja, exportar e vender mais do que importar e comprar. E aí nós temos que compreender que nessa época surgiram então 2 tipos de colônias. A primeira é a colônia de povoamento e a segunda é a colônia de exploração, tá? Gente, olha só, as colônias de povoamento correspondem àquelas que se desenvolveram nas áreas temperadas da América. Estamos falando então no continente americano, tá? E aí a gente então se refere a principalmente ali nos Estados Unidos e Canadá, que foram colônias de povoamento, tá? E aí essas colônias, gente, elas eram colônias inglesas, ou seja, da Inglaterra. E aí a América do Norte, ela era conhecida como Nova Inglaterra, porque predominantemente lá tinha então o domínio inglês, tá? Outra é a colônia de exploração, certo? Gente, o seu próprio nome diz explorar, tá? E ela é exemplificada pela colonização aqui no Brasil, dos portugueses no Brasil, tá? E aí os interesses, gente, de explorar eram explorar as riquezas que nós tínhamos, não só no Brasil, como nos países aqui da América do Sul, América Central, tá? Até mesmo no México. Então existiram esses 2 tipos de colonização. Eu peço que vocês se atentem. E aí no livro de vocês também exemplifica esses 2 tipos de colonização, certo? Bom, o slide 5 a gente vai falar então do capitalismo industrial. Então, olha só, vejamos, a gente acabou de falar do capitalismo comercial, que surgiu então no século XV. E aí agora, gente, a gente vai começar a falar então do capitalismo industrial. Olha só, os fatos históricos que ocasionaram o capitalismo comercial para o industrial foi então a Revolução Industrial. E aí nós estamos falando então do século XVIII. Esses acontecimentos, eles permitiram então a estabilização do poder na mão da burguesia, tá? Concentrando a economia principal, tá? A principal atividade desenvolvida e administrada pela classe. E aí a gente está falando diretamente da industrialização. Nesse período, gente, a Europa, principalmente a Inglaterra, ela exerce um grande poder sobre o mundo. Sob a ótica do colonialismo e do imperialismo, a gente então vai importar, essa questão de importar as matérias-primas das periferias e das colônias era de suma importância, tá? Esse continente, tá, gente? Então a gente já está falando, referindo assim a esse continente da Europa, também passou por intensivos processos de industrialização, formando então grandes cidades que deram início a esse grande movimento da Revolução Industrial, tá? Esse capitalismo industrial. Bom, a partir do século XV, tá, com o surgimento de novos mercados, resultado da expansão do marítimo comercial e do surgimento de novos polos de produção e a necessidade de expandir ainda mais a produção, levou então ao surgimento da manufatura. E aí, então, antes desse capitalismo industrial, existia então esse capitalismo comercial. E aí, gente, os produtos eram levados à manufatura, tá? Esse sistema, gente, de manufatura era um sistema produtivo, artesão, no qual o artesão ele perde o controle de suas ferramentas e passa a trabalhar para o comerciante, que tem o interesse em incentivar a produtividade para levar seu lucro, tá? Após isso surge então a maquinofatura, que são as fábricas, certo? E o sistema de produção, gente, ele cria espaços de trabalho onde o artesão se fortalece, tá? Onde ele é substituído por um novo tipo de trabalho, tá, gente? Industrial, cujo ritmo era passar a ser determinado, então, pela máquina, certo? Olha só, aqui no slide 6, então, a gente entende o capitalismo monopolista e financeiro, tá? E aí, olha só, a transição do capitalismo para a sua fase financeira ocorreu através do processo de investimento do capital bancário sobre o industrial. Tal fator, gente, propiciou então o surgimento de grandes empresas que passaram então
a se dividir como mercadorias, sendo mais valorizadas à medida que os lucros e as empresas se ampliavam, tá? Com isso, a economia não estava mais centrada nas fábricas, certo? Mas estava então concentrado nas práticas especulativas e financeiras. A busca então pela acumulação de capital intensificou então os avanços nos patamares. Esse período, gente, também surgiram as expansão das transnacionais, também chamadas multinacionais ou empresas globais, tá? Que rapidamente se instalaram em vários países, principalmente os subdesenvolvidos, em busca de matéria-prima, mão de obra e ampliação de mercado consumidor. E aí essas empresas cada vez mais denominam o mercado internacional, monopolizando-o. Olha só. Por que capitalismo monopolista? Porque mono vem de polista vem de poder. Então é o poder na mão de um. E aí começou então a concentração do poder na mão dos bancos, tá? Então a gente vai começar a gerar riqueza nas mãos desses bancos e o surgimento então dessas empresas chamadas transnacionais ou multinacionais. E aí, olha só, crianças, então a gente vai aqui para o slide 7, porque a gente vai compreender então a diferença de países desenvolvidos para subdesenvolvidos, tá? Olha só. Países, então, o que é um país desenvolvido? Um país desenvolvido, ele reúne uma série de condições, certo? E aí a gente vai entender essa série de condições que resultam, então, em indicadores positivos para a população. As características de um país desenvolvido são um elevado rendimento per capita da população, elevado e amplo nível de educação da população, altas taxas de crescimento, tá? O nível de mortalidade é muito baixo, o nível de desemprego é baixo e a oferta de emprego nos setores da indústria é alto. Tá? Temos então elevado nível de urbanização, equidade nos níveis da saúde, diferença muito minúscula assim entre ricos e pobres, tá? E aí quem que define isso? Quem define isso é um índice chamado Índice de Desenvolvimento Humano, tá, gente? Chamado IDH. E aí, esse índice de desenvolvimento humano, ele foi levantado pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Gente, o IDH, ele avalia e ele é avaliado em 3 indicadores de desenvolvimento humano. Um é a vida, tá? A escolaridade e o padrão de vida. E aí, esse índice, ele tem essa avaliação, tá? De 0 a 1, certo? E aí, nenhum país tem 1, mas temos um país que é a Noruega, que está próximo de 1. Então, o índice significa que o nível lá de saúde, educação, aí a expectativa de vida ela é muito elevada. Nesse mapa aqui eu coloquei para vocês observarem, tá? Ao norte nós temos os países desenvolvidos, então tu observas aí nessa tom cor de pele. E ao sul nós temos os países subdesenvolvidos, com exceção da Austrália, que é um país desenvolvido, tá? Então tu consegues perceber essa diferença aí. Já os países, gente, subdesenvolvidos, o que acontece? Tá? Ele é então pouco industrializado, a educação lá é ruim, o nível de saúde lá é péssimo, tá? A renda per capita é muito baixa. E aí os cidadãos desses países, ele tem um padrão de vida moderado ou baixo. Então percebamos essa diferença dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos. Aqui no slide 8, eu vou pedir para que tu abras aí o teu livro nas páginas 49, 51, 53, 54, 59, 60, 61 e 62, tá? Então, o que na aula de hoje nós falamos? Nós falamos o que é o capitalismo, e aí existem divisões do capitalismo, que é o capitalismo comercial, industrial e o capitalismo monopolista. Falamos da diferença de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Peço com que tu te atente a isso. Qualquer dúvida, tu pode entrar em contato comigo. Leia o teu livro para maiores esclarecimentos, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até mais. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.